Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a supervisora da Seção de Vigilância Sanitária, Ellen Patrícia Basso. Ellen, é um prazer recebê-la aqui na Sessão TV Atende. Prazer é nosso, João, né? Vim trazer informação, é sempre bom ter essa oportunidade. Verão está aí, dias quentes. É um período que aumenta o problema com alimentos e contaminação e doenças? Aumenta sim, João. O verão para nós é bem crítico, né? A vigilância, já fala, a vigilância tem que ser constante por parte dos estabelecimentos, né? Nos domicílios, a atenção tem que ser dobrada, né? Com a questão alimentos. Então, a gente espera que a gente possa passar aí por mais um verão com tranquilidade, que as pessoas sigam as nossas orientações, né? No caso, quais são os problemas mais comuns que acontecem? Então, temos as DTAs, que seriam as DTAs, são as doenças transmitidas por alimentos, que incluem também a água. A contaminação desses alimentos nesse período. São infecções que acontecem em decorrência de se ingerir um alimento contaminado. Esse alimento ele pode chegar, né, ser manuseado e ficar, por exemplo, exposto, né, fora de refrigeração ou fora da temperatura adequada por bastante tempo. E esse alimento, ele já com alguma contaminação, em poucos minutos, em poucas horas, as bactérias se proliferam e causam problemas para a saúde do consumidor. Como a pessoa percebe que esse alimento pode estar contaminado? Isso é possível, assim, a olho nu ou é necessário, muitas vezes, assim, em laboratório? Então, o que é complicado é que muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente percebe que a pessoa não percebe, porque se você pega um alimento que já você sente ali o odor, a característica, a cor tá diferente, você já não vai ingerir, você não vai dar para um familiar, você não vai servir a seu cliente. Esse que é o grande problema. O problema que causa, as bactérias que causam esse tipo de infecção, elas às vezes não é possível percebê-las. Depois disso, a pessoa passou mal, como agir? Então, como agir? A pessoa que passa mal, normalmente ela vai ter alguns sintomas, né? Falta de apetite, porque ela tá com náusea, ela tá com vômito, ela tá com diarreia, dor abdominal, aquelas cólicas, né? Bem intensas e às vezes até febre. Então, o que acontece? A pessoa se desidrata muito facilmente e aí tem que levar mesmo pro hospital, procurar uma ajuda médica, ou no consultório ou no pronto atendimento. E o que é muito importante a gente lembrar aqui? Ter muito cuidado quando acontece esse tipo de situação, de levar atenção com as crianças, com os idosos e com aqueles pacientes que já são imunodeprimidos, que já têm alguma doença, alguma comorbidade. Então, esses pacientes, eles já não têm uma imunidade tão adequada como de um adulto. Então, o adulto, às vezes, até pode ter consumido um produto e não sofreu nenhum problema. Mas a criança, o idoso e esses pacientes com outras comorbidades pode ser muito sério. Então, o socorro deve ser bem rápido, porque às vezes é necessário fazer até a hidratação com vitaminas e tal, através de soroterapia. Muitas vezes as pessoas querem comer um lanche, alguma coisa, pedem maionese caseiro. Não tem, porque a vigilância sanitária não permite a venda. Por que toda essa questão em torno da maionese, que também pode ser um fator aí agravante para a contaminação e causar doenças através dos alimentos, né? Então, a orientação da vigilância sanitária é que realmente não utilize. Por quê? O grande risco das DTAs são algumas bactérias que são provenientes, às vezes, de Salmonella, Escherichia coli e Clostridium. São, assim, as mais comuns aqui no Brasil e as suas toxinas. Elas que vão causar esses problemas. Por exemplo, a Salmonella é muito comum no ovo, né? E a gente, né, o ovo vem lá da granja, não tem como garantir, né, que esse ovo realmente não esteja contaminado. O ovo, ele tem que ser cozido e consumido com gema durinha mesmo. O ovo, quando consumido mais cru, tipo numa gemada, que, né, às vezes a gente tem o hábito de fazer em casa, uma gemada ou fazer ele com a gema mais mole, ele é um risco para a saúde. E uma outra coisa interessante, a gente fala muito, a pessoa
tem os cuidados, chega em casa e acaba lavando o ovo para acondicionar na geladeira. E isso está errado, porque a casca do ovo ela é muito porosa. Então, se tem ali uma contaminação por salmonela ou qualquer outra situação, a hora que se lava esse ovo, toda a contaminação ela entra para dentro do ovo. E como não vai ser consumido na hora, ele fica ali na geladeira, mas ele ainda está, a bactéria está só crescendo. Então, a orientação é, os ovos devem ser lavados imediatamente antes do consumo. No caso de alimentos preparados em casa, para deixar por um tempo, tem que ter, guardar de maneira adequada para não ter problema. Sim, em casa, que seja no estabelecimento, a orientação é nunca deixar lá, por exemplo, fez no almoço, deixa ali em cima do fogão para aquecer depois na hora do jantar. Isso não pode. Esse alimento não pode ficar exposto à temperatura ambiente por mais que 4 horas, ele já deve ser descartado. Então, ter o cuidado, né? Todo mundo já comeu? Guardar na geladeira, refrigerar, né, adequadamente. Passou desse horário, não se pode mais. Nos restaurantes, por exemplo, as porções são colocadas, né, para o público em porções. Então, tudo aquilo que sobra ali no richô, que ficou exposto mais de 4 horas, aquilo ali tem que ser automaticamente descartado, porque é um risco. A questão do alimento é o seguinte: ele tem uma temperatura. Quando, para consumo, o alimento quente, ele tem que ser mantido no mínimo até 60 graus. É dessa temperatura acima, para a gente manter, né, a garantia de que não tem risco de contaminação, porque a temperatura acaba matando essas bactérias. E os alimentos frios consumidos, refrigerados a menos de 10 graus, que seria no refrigerador. No caso, existe todo um controle em relação a essa temperatura, né? Sim, por isso que a gente tem, por exemplo, nos supermercados, né, nas mercearias, nos restaurantes, a gente tem planilhas, a gente organiza com o pessoal, tem planilhas que são checadas diariamente, 2 horários no dia, em qual temperatura estão acondicionados esses alimentos. E no momento de servir, o fiscal chega com o termômetro, ele consegue verificar se está na temperatura adequada também. Importante a questão que a gente tem a questão da zona urbana, a água é tratada. Sim. Você falou que pode ocorrer contaminação. Contaminação pela água também. Mas zona rural, a maioria são poços ou até mesmo minas. Como agir nesse caso? Então, a gente está num local privilegiado, né? Toda a área urbana é abastecida pela Copasa, então a gente tem a fonte, tem a garantia, eles têm os laudos de que toda a água realmente é tratada. E uma coisa importante, a água é tratada, a Copasa garante a qualidade dessa água até o padrão, né, da residência. A partir do lado de dentro, caixa d'água é da responsabilidade de cada um, seja do estabelecimento, seja do morador, de cada residência, lavar essa caixa d'água a cada 6 meses. Então, isso também é um fator importante. Verificar se essa caixa d'água também não está destampada, que possa entrar inseto, né, aves, até roedores, a gente tem histórico de ter caído dentro de caixa d'água. Então, ter esse cuidado. E outra coisa, que é mais complicada ainda, dengue, né? Proliferação de mosquito, dengue, zika, chikungunya, né? Hoje em dia a gente tem que pensar em tudo isso. Agora, na área rural, a gente tem a orientação, como as pessoas, né, têm a água através de poço, de cisterna, né? Então, essa água, às vezes água de mina, ela também deve ser tratada. Deve ser feita análise também, aí é por conta, né, do proprietário, da propriedade. Essa água também deve ser tratada. A gente orienta a instalar cloradores, né, nas caixas d'água e tratar. Existem as pastilhas, né, de cloro, então as pessoas devem ser orientadas a isso. Se não colocar esse clorador, comprar, né, o vidrinho de hipoclorito a 2,5%, e na água para consumo humano deve ser pingado 2 gotas, né, a cada litro de água e deixar meia hora para depois consumir. Isso na área rural, que não exista tratamento, né, de água. Agora, se a pessoa não tem o hipoclorito, é a mesma substância, é a mesma água sanitária,
né, que a gente compra no mercado. Só tomar o cuidado de verificar lá no rótulo se essa água não tem o alvejante, porque tem uma água sanitária que ela tem aroma, né? Então essa não pode, tem que estar lá especificado que ela pode ser usada em alimento. E para fazer a descontaminação dos alimentos também, pode ser usada a água sanitária. Tá, joia. Ellen, eu agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço, né? Estamos à disposição.